o corpo e a alma. Se pensarmos nestas três dimensões, qual seria o primeiro sinal para alinharmos, para termos mais equilíbrio? E eu faço esta pergunta às três, porque, embora os olhares sejam diferentes, são complementares. Bom, obrigada de novo, obrigada por essa oportunidade, Romina. Acho que essa iniciativa é fundamental, ok? E na verdade, uma salva de palmas para todos vocês que apareceram aqui de forma consciente, de forma voluntária, curiosa, né? Sabendo muito bem o que podia acontecer, mas é um espaço muito, muito importante, porque eu quero dar só um dado, que é o seguinte: na saúde mental, as mulheres são, globalmente, 2 vezes mais propensas a serem diagnosticadas com depressão e ansiedade. Então, olhamos umas para as outras, por que isso? Por que nós? Por que estamos nessa? Respondendo a sua pergunta, talvez, não sei, mas o ponto de começo, na verdade, é você mesmo. Não existe um ponto a se começar. Mente, corpo, alma. É a sua própria referência, a sua própria história que vai lhe dizer. Eu costumo dizer que a gente cuidar de nós mesmas, eu acho que muitas aqui são mães, quem não é, certamente já teve o prazer de cuidar de netos ou de sobrinhos, né? Que cuidar de nós mesmos também não deixa de ser que nem cuidar de vários filhos, para quem tem vários filhos, cada uma com a sua demanda, mas o amor que a gente tem por cada um é igual. Então, o corpo, a mente, a alma, suas dimensões, elas devem padecer da mesma compaixão, todas elas. Só que tem uma que às vezes grita mais, por algum motivo, seja o corpo, porque está doendo, uma dor física, né? Não está dormindo, seja a mente, com pensamentos ruminantes, seja a alma, o propósito, a existencialidade. Então, o começo é a gente parar, e eu convido cada uma de vocês agora a fazer esse pequeno exercício de parar. Vamos botar a mão no coração, fecha os olhos, escuta seu coração, ou quer dizer, sente ele, vamos sentir, e dá 3 respiros. Só nesse pequeno exercício, a gente já tem as 3 coisas. É o corpo que sente, é a mente que observa, e é algo que nos conecta com algo maior, claro, quando estamos aqui. Então, é isso. Obrigada. Cabe-me a mim falar do corpo, e o corpo é, na verdade, o nosso primeiro lar. E o corpo é a nossa base, é a nossa principal fonte de energia. E o corpo, para estar em equilíbrio com a mente e com a alma, o corpo tem, em primeiro lugar, que estar em equilíbrio consigo mesmo. E é muito importante porque o corpo comunica connosco de forma permanente. E cabe-nos a nós escutar o corpo. Porque o corpo começa sussurrando e nós não escutamos. São as dores de cabeça, é o sono de má qualidade, são as mudanças de humor, a irritabilidade, e nós não escutamos. E o corpo, ele comunica em voz mais alta e vai ficando cada vez mais barulhento até o escutarmos. Portanto, nós temos que começar por estar atentos ao nosso corpo. O grande problema das mulheres, neste momento da vida, eu olho para a assistência
e vejo que as mulheres estão numa fase da vida de enorme pressão. É a pressão do trabalho. Nesta fase da vossa vida, muitas mulheres têm muitas responsabilidades e postos de liderança. São as exigências familiares. Nesta altura, muitos meninos já são adolescentes. É um desafio enorme. O casamento, o âmbito social, portanto, é tão fácil a maioria das mulheres correr para atender os múltiplos desafios e esquecer-se de si própria. Mas hoje estamos aqui só entre mulheres para aprendermos que nós, para estarmos disponíveis para tudo e para todos, nós temos que cuidar de nós. E o corpo tem, basicamente, como seu equilíbrio e fontes de energia, o sono, vamos falar mais adiante, a alimentação, o movimento, não precisa de ser exercício tipo treino heróico no ginásio, mas a simples caminhada, e a respiração. A respiração é o que nos ajuda a desligar o botão de alarme no qual o nosso corpo vive em permanência. Porquê? Por causa do stress. E nesta idade, depois dos 35, depois dos 40, na altura em que a vida mais exige de nós, começam as transformações hormonais. As pessoas não prestam atenção à diminuição da qualidade de sono. É normal, é porque eu tomei um café mais tarde. As pessoas não prestam atenção ao facto de que quem os rodeia diz: estás tão irritável, estás sempre a reclamar. É normal, eu dormi mal. E vamos normalizando os sinais de alarme, até o corpo, como eu disse anteriormente, gritar mais alto. Portanto, mais uma vez eu reforço a atenção que é necessária. E uma coisa muito simples, como a Carolina mencionou aqui, a respiração. Há muitos tipos de respiração. Eu penso que estamos numa audiência onde muitas pessoas conhecem muitas técnicas da respiração, mas ao exemplo da respiração que a Carolina referiu, existe, por exemplo, uma respiração muito conhecida como o suspiro fisiológico. Eu dou 2 inspiradas rápidas e depois a expirar devagar. Faço isto umas 3, 4 vezes, imediatamente a minha frequência cardíaca baixa. Imediatamente a minha ansiedade baixa, no momento. Mas isto é para quê? Para tomarmos consciência e podermos ouvir os sinais. Posto isto, eu passo a palavra à alma, porque a alma é, na verdade, o que nos dá propósito e sentido à ligação entre o corpo e a mente. Obrigada. Esta é uma técnica que eu faço numa das terapias que eu dou, que é o Qigong. Eu termino todas as aulas assim. 3 inspirações, inspirando. E tirando ar pelo abdômen. Nós estamos muito habituadas a estarmos aqui, em cima. E esquecemos que o nosso abdômen, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, está tudo ligado. Para responder à tua pergunta, Irina, isto é exatamente o que é necessário para que nós encontremos um equilíbrio. Perceber que não somos apenas uma mente, perceber que não somos apenas um corpo e que também não somos só uma alma. Uma das coisas que eu faço no meu trabalho como terapeuta, e eu me apercebo, é a desconexão com a qual as pessoas convivem e normalizam. A maior parte das pessoas
elas identificam-se apenas como sendo um corpo ou uma mente pensante. E quando eu pergunto às pessoas, quem és tu? Quando este teu corpo já não for o que é? Quem és tu quando a tua mente já não for tão ativa? Quem és tu? E eu reparo que as pessoas, elas não conseguem dizer quem são sem falarem naquilo que fazem. Porque nós estamos tão habituadas a ser valorizadas por aquilo que nós fazemos, que nós esquecemos de quem nós somos. Aquele exercício inicial que nós fizemos aqui, de apresentação, foi muito bonito, porque aquilo foi uma mostra em que cada uma de nós, aqui nesta sala, teve de dizer, não o que faz, mas a glimpse of who we are. Que é uma coisa que nós não nos esquecemos. E voltar para a alma, uma coisa que eu explico às pessoas é que a única maneira de nós encontrarmos o equilíbrio é nós voltarmos para nós mesmas. E as pessoas ficam a olhar para mim, voltar para mim mesma. Mas o que é isso? Nós estamos tão habituadas a viver lá para fora, não é? Meeting targets, achieving, doing, que nós esquecemos que antes disso tudo, nós somos. E esta desconexão é exatamente uma das principais causas dos desequilíbrios. Eu não gosto de falar de doença, eu não gosto da palavra doença. Eu prefiro dizer desequilíbrio. Eu vou-vos explicar porquê. Porque a doença, quando nós dizemos estou doente, ela tem uma doença. A doença em si carrega algo muito pesado, quase que fatalista. Quando a gente pensa em doença, logo pensamos em morte. Eu prefiro falar em desequilíbrio. Porquê? Porque eu acredito, uma das técnicas que eu faço é o Qigong, que é uma técnica oriental, e no Oriente acredita-se não em doenças, mas em desequilíbrios, e acredita-se que tudo o que está desequilibrado pode voltar ao equilíbrio. Vocês já viram mudança de perspectiva? De doença para desequilíbrio. Então, a partir de hoje, eu vou-vos lançar um desafio. Deixem de falar em doenças. Comecem a perceber que o que vocês têm, o que vocês veem, são desequilíbrios. E que qualquer desequilíbrio pode voltar ao equilíbrio. Como? É isso que nós vamos tentar hoje falar. Então, voltar para dentro, voltar para a alma que nós somos. Porque antes de nós sermos um corpo, nós somos uma alma. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje, porque eu tenho aqui ao meu lado uma médica de medicina convencional, mas que abraçou áreas holísticas. Que lindo! Uma coisa que antigamente era impensável. Os médicos de medicina convencional nunca, há, 15, 20 anos atrás, iriam fazer uma coisa destas. Mas esta é uma tendência que eu vejo todos os dias a surgir e eu fico tão feliz. Eu vou conhecendo todos os dias médicos de medicina convencional que se formaram em medicina convencional, mas que já estão a perceber exatamente isto que nós temos aqui hoje. Que um ser humano não é só um corpo. Que eu não posso tratar um ser humano apenas como sendo um corpo. Eu não posso apenas olhar para sintomas. Eu tenho de ir à causa. É por isso mesmo que hoje a gente está para perceber que somos uma mente, somos um corpo, mas acima de tudo somos uma alma. E só para fechar a minha intervenção, antes de um desequilíbrio chegar ao corpo físico, ele já atingiu o corpo emocional, o corpo energético, o corpo etérico e assim vai. Isto é só para vos dizer o quê? Que nós, como seres, somos multidimensionais. Nós não temos só um corpo. Nós temos 6 dimensões antes de chegar ao corpo. Uma doença antes de chegar ao corpo físico já atingiu todas as 6 dimensões. E quando chega ao corpo físico é o último grito de socorro que a nossa alma nos está a dar para nós despertarmos e para começarmos a olhar mais para nós. Muito obrigada.
Bem, muito obrigada. Uau! Que lições que estamos a aprender aqui hoje. Apenas para partilhar, se houver questões a serem colocadas ao longo das diferentes intervenções, sintam-se à vontade. Thank you so much pelas respostas. Conseguimos ver que efetivamente todas estas diferentes dimensões no fim estão numa só, e que é importante nós nos começarmos a escutar, os diferentes sinais que se manifestam dentro de nós. Começando pelo corpo, pela irritabilidade, pelas diferentes questões que a doutora Paula falou, e seguindo, a minha questão seguinte seria: como é que nós podemos reconhecer uma disciplina saudável que respeita os nossos limites? Ou seja, acho que a prevenção é importante. Ao invés de chegarmos a este último nível, não é? Em que o corpo efetivamente se manifesta e que nós temos que procurar ajuda. Rather prevent, em vez disso vamos prevenir. Portanto, como é que nós podemos reconhecer essa disciplina saudável? Como é que nós podemos aprender a respeitar os nossos limites? Bom, parece-me uma pergunta que começa pelo corpo e voltamos aos 4 pilares. Na verdade, a Organização Mundial da Saúde define saúde como o completo bem-estar físico, psíquico e social. Isto desde que existe a OMS, desde 1946, mas desde 2022 eles acrescentaram uma nova dimensão. Não é a espiritual. Qual é? Meio ambiente. Interessante. Ainda não integraram a espiritual, mas penso que será uma questão de tempo. Se temos tantas mulheres aqui interessadas em ouvir sobre Body, Mind and Soul, é porque as pessoas intuem que cada um de nós, como disse a Nereida, tem uma alma, tem um espírito, tem uma energia que vai além do corpo e da mente. E este conceito, na verdade, não é um conceito novo, este é um conceito milenar da medicina tradicional chinesa, onde o corpo é governado por uma energia, que é o Qi, ou da medicina ayurvédica na Índia. Portanto, isto são medicinas que têm mais de 5.000 anos, onde o corpo, mais uma vez, é governado por energia que circula na forma de prana. Mas o que eu queria dizer em aspectos muito práticos e pragmáticos é que, em termos de corpo, todas nós que aqui estamos sabemos que quando não dormimos não há produção de nada. Portanto, o primeiro aspecto ao qual nós temos que ter atenção é o sono. Não vão me perguntar qual é o ideal para a minha idade e tal. Cada pessoa tem o seu número ideal de horas de sono. Umas pessoas vão responder 5 horas, outras vão responder 10. E está tudo certo, porque cada pessoa é um indivíduo com o seu próprio biorritmo. O que é importante em termos de sono? É nós termos rotinas. Portanto, termos rotinas de dormir e de acordar, termos rotinas de desacelerar antes de dormir. Este é fundamental para garantir qualidade de sono. Quem é que não vai hoje em dia para a cama com telemóvel? A adição dos ecrãs, não é? A necessidade de ver os últimos WhatsApps, as últimas novidades, o que é que aconteceu. Mas nós temos que ter rotinas de desacelerar, tirar o ecrã, diminuir os estímulos. E cada um tem sua rotina de sono, mas sobretudo desacelerar. E depois, ao acordar, ter sempre o bom hábito de despertar e
fazer alguns movimentos para ativar todo o sistema e fazer o quê? Beber água. É muito importante. E, portanto, estar atentas, porque quando nós não dormimos bem, e pior por volta dos 40 e quando não dormimos bem, já pode ser um sinal de variação hormonal. É um dos primeiros sinais. Porque, como vocês sabem, todas nós, através dos ovários, produzimos estrogênio e progesterona, e a diminuição do estrogênio afeta imediatamente o sono, o humor, infelizmente as dores articulares, as dores de cabeça e outros aspectos que são comuns às mulheres. Depois vem a progesterona. Normalmente a progesterona até começa a diminuir mais cedo, mas a progesterona ela funciona, entre aspas, como um calmante para as mulheres. E o que é que acontece quando as hormonas começam a diminuir? Aquilo tudo que eu falei, mas sobretudo nós ficamos muito mais vulneráveis ao stress. Porque quando estamos em stress, o corpo produz cortisol, e o cortisol é uma hormona antiga e serve como elemento de defesa, é luta ou foge, é o elemento mais básico de sobrevivência. Mas o efeito do cortisol deverá diminuir ao longo do dia, porque nós deveremos ter momentos de relaxamento, agendar as reuniões com pausas, fazer, não é? Pausas frequentes ao longo do dia, caminhar um pouco para quem trabalha em ambientes fechados, dar uma gargalhada com a colega, beber água, um cafezinho. Então, tudo isto permite relaxar, mas quando as hormonas baixam, o nosso corpo fica extremamente sensível ao cortisol e nós ficamos mais estressadas, e é só para compreenderem que a interação hormonal contribui num ciclo vicioso para nós fazermos o quê? Apetece-me qualquer coisa doce. Apetece-me qualquer coisa doce. É o efeito do cortisol e da diminuição dos estrogénios. Ai, eu preciso de um copo para relaxar. Eu quero um copo. Pois um copo são mais do que um. Pronto. E por aí nós vamos fazendo o quê? Mascarando os sinais que o corpo nos comunica, não é? Portanto, atenção, que quando o corpo começa a comunicar, nós ouvimos, respiramos, fazemos uma pausa e, por exemplo, podemos fechar os olhos tranquilamente e ver qual é a parte do meu corpo que está tensa. São os ombros, é a coluna, é a cabeça, é o queixo, o que será? Porque cada parte do corpo onde nós acumulamos tensão fala por si. Não é a mesma coisa ter tensão aqui ou ter tensão aqui. Há muitos anos, acho que já há mais de 30 anos, li um livro muito interessante de um senhor chamado Michel Odoul. E ele dizia assim, o título era assim: Dis-moi où tu as mal, je te dirai qui tu es. Diz-me onde te dói, dir-te-ei quem és. Ou seja, onde nos dói diz muito sobre nós. E é importante nós estarmos atentos a quais são as partes do corpo onde nós acumulamos tensão, porque, e voltaremos lá, vou passar à Nereida, há outros médicos aqui na sala, a maior parte das doenças, não todas, porque há uma gênese multifactorial em todas as doenças, mas a maior parte das doenças
tem gênese aonde? Em emoções reprimidas e não resolvidas. E onde nós acumulamos estas emoções, diz onde nós ficaremos doentes. Vou dar um exemplo. Doenças do pulmão. O que significam doenças do pulmão, sejam elas quais forem? Tristeza profunda. Isto não é um diagnóstico, hein? Isto é uma bússola. Isto é, atenção, uma bússola. Porque quando temos sintomas médicos, embora nós possamos ter uma compreensão holística da situação, quando nós temos sintomas, nós temos que procurar o médico. Está certo? É só para vos ajudar a integrar o conceito do corpo, mente e alma. Quando temos, por exemplo... já estou a falar muito. Não, tem muita razão. Eu fico aqui apaixonada a falar, mas posso passar à Irina. Mente. Não estava interessantíssimo, principalmente essa parte das emoções reprimidas. Eu acho que eu só queria respondendo a sua pergunta sobre qual é um rito ou uma disciplina que a gente pode fazer. Eu vou convidá-las a fazer um ato revolucionário, que é o seguinte, porque a gente sabe, outro dado é que nós mulheres carregamos the mental workload 4 vezes mais que os homens, né? A gente passa a planejar, é verdade. Nós planejamos o dia inteiro de todo mundo, do começo ao fim, dos filhos, quando vai comer, a bebida tá aí, não tá, né? O lanchinho, o outro tem glúten, não tem. Então, assim, esse mental workload tá aqui. Está representado em nós, mulheres. E o ato revolucionário que eu vou lhes convidar, numa sociedade cartesiana, machista, patriarcal, é levar 1 minuto e dizer assim, o que eu preciso? Quando acordar, qual é o meu plano do dia? E não digo só, claro, me apetece doce, ou me apetece um copo, não é isso. É começar esse diálogo interno consigo mesma, um diálogo mais profundo, e a gente só fica... We just get good at what we practice, né? We just get good at what we practice. Então, a gente vai praticar desse internal dialogue, esse diálogo interno, que seria, hoje, quais são as minhas tristezas, as minhas tristezas? Não as dos meus filhos, do meu marido, do meu cachorro, do papagaio, do meu patrão. Quais são as minhas tristezas hoje que eu acordo? Fica com elas um pouco. E para essas tristezas, o que eu preciso? Quais são as alegrias que eu quero ter hoje? Esse ato revolucionário é uma disciplina que eu vos convido todas a fazerem diariamente. Esse diálogo, que pode levar 2 minutos, mas que faça a primeira coisa do dia, quando acordar. E planeje primeiro o seu dia, depois deixa o resto entrar. É isso. Obrigada. Obrigada. Então, só para adicionar aquilo que já foi dito, que são dicas muito importantes, eu costumo fazer uma pergunta aos meus clientes, que é: se dinheiro para ti não fosse problema, o que é que tu irias fazer? O que é que tu gostarias de estar a fazer? O que é que te dá tesão? O que é que te faz vibrar por dentro? E eu tenho descoberto que ninguém ou quase ninguém para pensar nisto, porque nós estamos tão preocupados com, não, eu até gostaria de fazer isto, mas eu tenho que trabalhar, tenho que me sustentar, etc. Mas é assim, falando de alma, falando de ser, se nós não formos capazes, cada uma de nós, de encontrar dentro de si o que é que lhe dá prazer, o que é que lhe faz vibrar por dentro, o que é que lhe faz acordar todos os dias. Nós, as mulheres, temos a mania de dizer: são os meus filhos. O meu propósito de vida são os meus filhos. Well, guess what? No. They're not, and they should not be. Your purpose should be yourself first. We cannot give what we do not have.
antes de querermos dar aos outros, seja no trabalho, seja na família, seja ao filho, ao marido, seja quem for, we have to take care of ourselves first. We are the most important persons in our lives. Important people in our lives. E se nós nos esquecemos disso, nós não encontramos o tal propósito. O que adianta eu ser uma great achiever? Meeting targets, unbelievable targets all the time, if I don't even know who I am and where I'm going. Isto é exatamente the reason why nós estamos cada vez mais deprimidas, mais ansiosas, com níveis de burnout. Enfim, a doutora Paula pode falar melhor sobre isso. Porquê? Tem a questão do corpo, que ela falou e muito bem, é preciso cuidar do corpo, porque embora nós sejamos um ser espiritual, well, guess what? All of us are, not only me. We are a spiritual being first, ok? Antes de sermos um corpo. Apesar de sermos um ser espiritual, tudo acaba por cair depois do nosso corpo, porque o nosso corpo é a última dimensão. Lembram-se que eu falei da multidimensionalidade do ser humano? O nosso corpo é a última dimensão na qual recai tudo. Todos os desequilíbrios, todos os sinais que a vida nos deu, que o corpo nos deu e que nós não ouvimos, que a alma nos deu, que a vida nos deu e que nós não ouvimos, tudo recai sobre o corpo. E é por isso que existem médicos. É por isso que a medicina convencional é importante. Porque quando tudo já está no corpo, there's no way then to go to hospital, take medicine, yeah. Mas muitas vezes nós chegamos a este ponto de ter que ir para o hospital, tomar medicamentos, estarmos ali drogados, porque, I'm sorry, é muito importante sim tomar medicamentos. Há situações críticas em que a única resolução é realmente medicamento, nem que seja para a pessoa acalmar primeiro e depois começar um trabalho mais profundo. Mas porquê é que nós chegamos a este ponto de termos que ir ao hospital, tomar medicamentos? O medicamento é uma droga, necessária sim, mas é uma droga. I'm sorry, I have to talk about this. É uma droga, ok? Por que é que nós chegamos a este ponto? Exatamente porque nós não ouvimos os sinais recorrentes da vida e da nossa alma. Ok? Então, voltar para dentro uma vez mais, perceber quem eu sou antes de o que é que eu faço é importante. Obrigada. Thank you so much. We have some of us speak only English and probably are not understanding much of what is being said here. So I'll try to summarize very quickly. Okay, so the question was, how can we recognize a healthy discipline where we can respect our own limits? And there was different responses, all integrated, but basically the routines, the daily routines. It's important to find our daily routines. Sleeping, the sleeping hours that our body requires. Also try to calm down before we go to sleep, rather than phones at night and before sleeping. So daily routines that are very important, exercising, moving, etc. Apart from that, the internal dialogue as well. What do I need? So conscious, we need to be conscious. We need to be conscious of what do we need. It's not just about what other people need. It's not just about my son, my children's, my husband and the work and this and that. What do I need? So that's very important. And apart from that, we need to find within ourselves what gives us pleasure.
what is my purpose? So those are questions that we have to make, and we need to be conscious of all those 3 points related to body, mind, and soul, to try and prevent rather than being reactive and having at the end to go to the doctor and being drugged. And I think that you did understand. Okay, thank you so much. Bem, daqui houveram várias, falamos em várias questões e nestas questões surgiram várias perguntas na minha mente que eu também gostaria de trazer aqui hoje. Uma delas é mulher. Estamos a falar em mulher. Obviamente que o corpo, a mente, a alma é algo que também hoje em dia afeta não só as mulheres como os homens, mas aqui estamos a falar um bocadinho mais das necessidades da mulher. Então a minha questão é: porquê mulher? Porquê mulheres? Porquê agora? Why women? Why now? Não sei quem quer começar. Eu vou sugerir também, não sei se eu vou quebrar algum protocolo, mas para deixar um microfone com a audiência, com a plateia, porque adoraríamos escutar de vocês, saber, né, quais são suas perguntas, direcionadas a quem, seria muito legal. Mas mulheres, eu acho que eu tenho trazido um pouco esse ponto aqui, né, porque eu acho, de novo, vou usar a palavra revolucionária, porque temos que lembrar que a nossa sociedade ocidental, moderna, ela é baseada totalmente num sistema patriarcal e cartesiano. Nós normalizamos, compartmentalize things and dimensions and issues, né? Nossas dimensões são put in a box, né? Então, nós temos que ser uma no trabalho, uma na casa, a casa não se leva para o trabalho não se leva para casa, o casamento não se leva, às vezes, para as amizades, né? Então, a gente vive num mundo completamente compartimentalizado, não sei falar essa palavra em português, mas fragmentado, né? Fragmentado. E nós normalizamos isso. E perdemos as nossas raízes. As mulheres são o oposto disso. Tudo é conectado com tudo. Nós assim que pensamos, por isso que conseguimos pensar e carregar essa mental workload, né? Mas aí a gente é forçada a viver num mundo fragmentado e não ser inteiras. Então, um outro ato revolucionário é isso. Dare to be whole. Dare to be whole. Arrisque-se, e mais, isso aqui é revolucionário, porque onde que a gente vê grupos de mulheres que sentam para discutir, por isso que eu quero as ouvir também, I want to hear from you, discutir coisas que têm peso, que diz respeito ao nosso mais íntimo, as nossas coisas mais íntimas, né? A gente não é convidada, não trabalha a dizer, agora a gente vai fazer um círculo, todo mundo senta. Algumas organizações estão abrindo a isso, mas, de novo, não é comum, não é culturalmente comum na nossa sociedade ter isso que a gente está tendo aqui agora. Então, esse ato também é revolucionário, da gente sentar aqui com mulheres, tá? E poder se abrir, e poder falar o que nos... Enfim, o luto de cada um, the grief of every woman here, que eu sei que cada um carrega uma coisa, e a gente não compartilha mais, por quê? Porque aprendemos e fomos condicionadas nesse mundo a não compartilhar mais. Porque nosso poder estava no partilho. Our power was in sharing as women. That's why we invented gossip. É por isso que a gente inventou a fofoca. Ela tem um real valor social. Entendeu? Então, não cair nessa narrativa de que a gente tem que fragmentar, que a gente tem que dividir, que a gente tem que get into boxes, expressar só uma certa expressão nossa no trabalho, uma certa expressão nossa como mulher, uma certa expressão nossa como mãe, né? Mãe é mãe. Tem um ditado no Brasil, mãe é mãe, vaca é vaca. Mas não, nós somos tudo.
Ok? Então, é esse ato que eu digo que é o começo da integração, é um ato revolucionário para a mulher. É isso, obrigada. Obrigada. Eu acho que, porque mulher, eu penso que a mulher é o pilar da família, a mulher é o pilar da comunidade, a mulher é o pilar da sociedade. Não existem famílias saudáveis e equilibradas, não existem sociedades harmoniosas se a mulher não for equilibrada. É muito importante. Uma família depende, direta ou indiretamente, de ter uma mulher saudável à volta do qual tudo gira. E, em última análise, a sociedade também. Portanto, não é tarde nem cedo. Nós temos que cuidar das mulheres para ter um mundo mais saudável, mais harmonioso e mais equilibrado. Porque a mulher é a fonte de tudo. É de nós que tudo nasce. É de nós que nasce a vida, é de nós que nasce absolutamente tudo. Eu até gosto de contar assim uma pequena história do Yin e Yang. Não sei se vocês conhecem este conceito. O Yin é a energia feminina, o Yang é a energia masculina. Todos nós temos, homens e mulheres, isto não tem nada a ver com o género. Mas eu gosto de contar uma história assim. Imaginem um casal que está numa mata. Uma mata cheia de erva daninha, que precisa de ser desbastada para que eles possam criar um caminho e seguir em frente. O homem, que neste caso seria o Yang, não é? A energia Yang, ele tem um machado para desbastar a mata. Mas a mulher, que é o Yin, ela tem a bússola. Então, o que é que acontece quando a energia Yang, que é a energia a qual todas nós estivemos sujeitas nos últimos 2000 anos, a tal sociedade patriarcal, a tal filosofia cartesiana que a Carolina tão bem falou. Todas nós tivemos, como humanidade, não só como mulheres, mas como humanidade, nos últimos 2000 anos, nós fomos dominados pela energia Yang. Fazer e nunca parar para perceber o que é que eu já fiz, para onde é que eu vou a partir de agora. Isto é só fazer, doing and doing and doing, and never stopping, never breathing, never thinking, okay, where am I? Where do I want to go from here? Ok? E nós tivemos assim nos últimos 2000 anos. E agora vem a energia feminina a dominar o planeta. Então, estamos nesta mata, está o homem está o Yang com o machado e está o Yin com a bússola. O machado, como ele tem a mania que ele é o doer, não é? E ele vai porque ele tem de fazer, e não quer saber, não há tempo para perder, vamos embora. Ele começa ali a desbastar a mata. Desbasta a mata. Yin ficou atrás a olhar. De repente, o Yang, ele olha para trás e ele diz, I'm lost. Where am I? Tipo, ok, o que é que ele percebe? O Yang, ele percebe que ele abriu vários caminhos, mas nenhum deles lhe leva para onde ele quer ir. E depois ele grita para Yin, hey, Yin, I'm lost. Eu estou perdido. E depois a Yin diz, of course, porque a bússola está comigo. How's that? Então, é um pouco assim que nós temos estado a caminhar como humanidade, ok? Fazer, nunca parar para pensar, nunca parar para refletir, nunca parar para estarmos um bocadinho connosco. Em 24 horas, todas nós que estamos aqui, quantas de nós consegue parar, nem que seja 5, 10 minutos, e simplesmente respirar? Estar consigo, avaliar, ok, como é que eu estou? Quantas de nós consegue fazer isto? Quantas de nós consegue voltar para dentro de si? Quantas de nós consegue deixar o seu Yin florescer? Por
Porque é muito fácil deixarmos o yang. Nós fomos formatadas para o yang. Mas guess what? O yang exacerbado não é a nossa natureza. Tem de haver um equilíbrio. Nós nascemos para fazer, nascemos para concretizar, nascemos para a ação, mas nós também somos seres sensíveis, nós somos seres intuitivos, nós somos seres espirituais. Então onde é que isso fica? Onde é que fica essa parte yin no nosso dia a dia? Então esta é um bocado a reflexão que eu vos quero fazer do yin e do yang. Vejam com quanto yang vocês têm estado a viver e comecem a perceber como é que vocês podem deixar o yin, assim devagarinho, começar a surgir na vossa vida. Eu recebo mais mulheres que homens, também já recebo homens, felizmente, mas muito mais mulheres. E uma das questões que surgem muito é a questão dos relacionamentos, não é? Relacionamentos amorosos, casamentos, etc. E eu tenho estado a receber muitas mulheres que a narrativa delas é: eu estou sobrecarregada, eu estou cansada, o meu homem não me ajuda, o meu homem é um falhado, não faz nada, ok? E eu pergunto, ok? E tu deixas que ele faça? Tu deixas que ele faça? Tu deixas que ele possa ser homem? Tu deixas que ele possa exercer este poder? Ou tu é que queres vestir as calças? Porque foste educado assim? Ou porque a sociedade te obriga a ser assim? E muitas vezes, quando a gente faz uma reflexão, eu e a cliente, ela própria acaba por depois dizer: sim, realmente, eu estou a descobrir que eu também não deixo o meu homem ser homem. Porque quem veste as calças em minha casa sou eu. Isto para vos dizer o quê? As mulheres estão cada vez mais masculinizadas e os homens estão cada vez mais efeminados. Há um desequilíbrio muito grande destas polaridades. E isto é uma das causas que tem estado a destruir muitos casamentos. E depois isto afeta tudo. Afeta o relacionamento no seu todo, afeta a sexualidade, a intimidade do casal, afeta tudo. Porque se uma mulher não se permite ser mulher e não deixa que o homem seja o homem, como é que isto vai? Como é que há de haver equilíbrio? E há uma coisa que eu costumo... desculpem, eu já vou terminar. Há uma coisa que eu costumo recomendar, e muitas mulheres até fazem assim uma careta, tipo... Eu digo, faz dança do ventre. A dança do ventre, a pessoa pensa, bom, dança do ventre é uma dança. Não. Meus amores, dança do ventre, agora falando a um nível mais espiritual, a dança do ventre é uma das técnicas corporais que mais trabalha os nossos chakras, principalmente os chakras mais ligados à terra, que são os primeiros 3 chakras. O de raiz, o sacral e o umbilical, que são os chakras que nos conectam à nossa energia sexual, que nos conectam a sabermos o que é prazer para mim na vida. Muitas de nós perdeu isso. Então eu digo, por favor, vai fazer umas aulas de dança do ventre. Reaprende a trazer a mulher que há em ti. Reaprende a trazer o teu feminino. A quantidade de mulheres com o sagrado feminino ferido que existe, vocês não fazem ideia. Nós não nos permitimos ser mulheres. E não nos permitindo ser mulheres, também não estamos a permitir aos homens. Então isto era só para trazer a outra parte mais espiritual, mas que também afeta a nível de relacionamento. Obrigada. Algum comentário, alguma questão? I work in a multicultural and predominantly masculine environment. Basically, I'm the only woman. So, what particular specific aspects of emotional intelligence are needed to communicate in predominantly masculine environment? That's a great question, and I think it's a question that that shows just how much we're willing to fit in as women all the time, right? Like, what do I do to fit in, to speak the same language, to talk the same language? And I think
Your power is your emotional intelligence. To not be ashamed of it is one of it, right? So as Neda put it really well, you know, the yang has a very big energy in to do, and, you know, it's very fast and it's very fast. And one of the things you can honor is your timing. No. I want 5 minutes before we begin the meeting. How is everybody feeling? What? Sorry? Again, what I'm proposing here is revolutionary, because the alternative is that we all get sicker as women. There is no space. You know, she talked about how to cultivate your yin, but in a society that is not allowing that to even exist, it's very hard. So it is, again, a revolutionary act to say, let's start the meeting of how we feel. Let them look like you're crazy. We're crazy anyways, right? We're the ones mentally always diagnosed as being borderline or crazy. So let's wear the hat. But in a way, what we can't do, what will make us sick in our body, is one of the biggest emotions that makes us sick is shame. Shame. Vergonha. A vergonha é uma das emoções que mais adoecem. E quantas vezes a gente sente vergonha na nossa feminilidade, in our femininity? How shameful are we? Né? I have to be, again, I can't talk about my feelings. I can't cry at work because then I'm weak. Excuse me, I want to cry. We're going to start the meeting after I cry. Thank you. So we can integrate all these dimensions that we have. And again, I think dancing is one of the most feminine and yin energy revivals, but I also dare you to do it with a friend. Do it with women friend around you. Studies also show time and again, all mental health studies show that a good woman friend actually is better for your health, your body health and your mental health, than a good husband. Not that husbands are not, you know, yes, we should applaud to that, because a good friend can be better for your mental health than a good husband, yeah? Which should be your partner, nobody's saying, somebody's laughing. Do you relate? But again, so, you know, let's not isolate ourselves anymore, okay? And do that at work too. Talk that language of not isolating. I want to work together. I want to know how you feel. This is how I feel today. Bring that emotional intelligence language that you already have, but you're ashamed of bringing. Did I answer your question? I would like to jump in. I think that I'm very pragmatic. There are very basic and simple team building exercises that you can do in the workplace. Just basic communication exercises, like in a more informal way at the tea break or at the beginning of the day, and give it a sequence, because actually men are eager to communicate. They simply don't know how to best communicate because the differences that are gender-based. But we can actually discuss I did it in my workplace. There's quite an imbalance, and this regular weekly, like 10-15 minutes weekly, just did a huge improvement. And they're very happy, and communication just flows between everybody. Like highs and lows. What's your high? What's your low? Let's start, you know, if they're too afraid. Yeah, well, I guess there's nothing much I can add. It's basically like trying to go within, trying to give yourself some time, trying to run away a little bit from that masculine kind of environment and energy that put you really, really down, and try to seek in yourself what I can do for myself to feel a little bit better. So yeah, it's basically going within and
This takes time because we are not allowed to, and we were not educated to do so. So, but we have to challenge ourselves in order to really start to do that for ourselves, okay? Because, yeah, even though we are working in very masculine environments, we are still women, and we are still very different from men, even though we want to be like them, or we want to kind of igualar, yeah? But just let us be who we are. Just let us be who we are. And it takes going within. You have to go within. That's the, yeah. It's basically, yeah. Thank you. Definitely not being ashamed of ourselves and finding the strength within us to change or to start changing, because yes, it will take time, but to do something different, to change the environment. I fully agree with that. I also do that at my workplace, and we talk about love, and that's great. And at the beginning, I suffered the same, where everybody was like, "What are you talking about? Are you crazy?" Even women. But all of a sudden, today, all lovey-dovey. Okay, thank you so much. Muito obrigada. There's a common word that we have been speaking here. Há uma palavra que nós temos estado a repetir constantemente, as nossas oradoras, que é pausa, 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 pausa. E pronto, a pergunta foi colocada numa perspectiva mais de ambientes masculinos, mas eu também gostaria de saber como é que nós podemos cultivar o equilíbrio mesmo em contextos exigentes. E eu aqui não estou a falar só da questão da masculinidade, eu estou até a referir-me mais em nós sentimos que temos que fazer, e eu acho que acabamos todas passando pelo mesmo dilema, né? Porque não vemos outra alternativa. Então, porque temos que sobreviver. E por vezes, por muito que nós queiramos dizer, ok, at some point in time, when we started wearing the pants, it was for some reason. Probably the man was not ready at that point in time, which does not mean that he will never be ready. But the point is, and we got used to it. Nós acostumamos-nos. E pronto, temos que sobreviver. E o contexto é exigente. Então, como é que nós podemos cultivar esse equilíbrio em contextos exigentes? Bom, eu acho que outro grande mito que a nossa sociedade hoje em dia tem é que nós devemos fazer tudo e dar conta de tudo, né? Então, quando você fala em sobreviver, não, a gente não deve estar sobrevivendo. We shouldn't be surviving. We should be living. A gente deve... But to live also means to accept losses. O que eu quero dizer com isso, né? Para viver, você tem que aceitar perdas. E a gente está numa sociedade em que você pode ter tudo. Você pode ter tudo, você pode ter carreira, você pode ter marido, você pode ter um corpo maravilhoso, você pode ter filhos, né? Vende-se esse paradigma, o que não é verdade e que nem é real. Não se pode ter tudo o tempo todo. Nem deveria, porque o processo de crescimento ele é irregular. A gente não começa a andar, engatinhar e a falar ao mesmo tempo. Por uma razão, né? Então, é saber que primeiro que a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, mas também está preparado para as perdas com que isso vem. E eu vejo muito no meu consultório, also, 70 to 80% women, né? Again, because we carry the burden to heal society, né? Tipo, os homens estão aonde na terapia? A gente tem que saber que a gente não vai dar conta de, se a gente tem um filho doente em casa, de entregar aquele projeto. Sim. E ser a melhor lá do trabalho, entendeu? Essa perda é uma perda
que eu vou chorar e que eu vou aceitar. Então é aceitar as perdas de não ter tudo, porque a gente não pode ter tudo. A gente pode ter coisas dependendo do que a nossa vida também joga. A gente negocia com a vida. O tempo todo a gente negocia com a vida. Então, quais são as perdas minhas hoje? E eu digo isso porque a gente tem uma sociedade de ganho, ganho, ganho. Não. Acorde e fala, what are my griefs today? What am I grieving today? And I have the right to grieve and move on. Né? Eu não vou ser a melhor mãe do mundo hoje. Porque hoje é talvez um dia da escola lá de levar a mãe, mas eu tenho uma apresentação no trabalho. Então, de novo, não importa qual seja, não tem uma fórmula, mas qual é a sua perda que você está willing to pay, que você quer pagar, entendeu? Essas são as grandes, eu acho, perguntas que se deve fazer. Eu penso que a maior parte das pessoas aqui vive realmente numa panela de pressão, ou se não é uma panela de pressão, é como há momentos na vida em que nos sentimos como se estivéssemos sob demasiada pressão. O que pode aliviar a pressão é uma coisa muito simples. É parar e respirar. Respirar ajuda automaticamente a baixar a pressão. E todos nós, devemos, ao longo do dia, fazer pausas. E uma coisa tão simples, respirar. Respirar fundo, suster a respiração e expirar mais devagar. 2 minutos de respiração profunda e a pressão baixa. Portanto, a pressão não é a pressão externa, é a forma como nós a sentimos e a forma como nós a reagimos, nós podemos controlar. A respiração é o mais básico, o mais fácil, o mais execuível, não precisa de ferramentas, não precisa de nada em especial. Eu posso pura e simplesmente fechar os olhos e respirar. Outras pausas que nós temos que fazer ao longo do dia é pura e simplesmente caminhar meia dúzia de minutos. 3, 4 minutos não vai comprometer a produtividade, mas a respiração e pôr o corpo em movimento ajuda imenso. E depois cada uma de nós está consciente do que a ajuda. Para algumas é ouvir música, para outras é ver um TikTok de gargalhadas, para outras é telefonar à mãe, ou à irmã, ou à terapeuta, ou pura e simplesmente ficar no silêncio, no escuro, uns minutos e aliviar a pressão. Para outras é fazer uma meditação. Para outras é fazer uma oração. Nesta altura da vida, todas as pessoas descobriram, de uma maneira ou de outra, o que as ajuda. Portanto, não havendo uma solução mágica, a solução é repetição daquilo que nós sabemos que nos ajuda. Muitas vezes nós sabemos perfeitamente o que nos ajuda, mas nós não nos damos o tempo, mesmo que seja curto, de o fazer. E, portanto, embora não haja nenhuma disciplina perfeita, nenhuma rotina perfeita, é importante, como dissemos desde o início, a mulher olhar para si, cuidar de si e fazer estas pequenas pausas. Nereida? Obrigada. 2 coisas. Dizer não e estabelecer limites saudáveis. Saying no and setting healthy boundaries. Ok? Isto é uma das maiores dificuldades que as pessoas têm. Mas é uma das coisas que, se aprendermos a fazer, vamos encontrar tal equilíbrio que a Irina perguntava, não é? Dizer mais vezes, agora não posso, agora não quero, não me apetece. Ai, mas o que é que a sociedade vai pensar? O que é que aquele vai pensar? Meus amores, a sociedade somos nós.
Nós é que fazemos a sociedade. Quando a gente fala de sociedade, a gente fala como se fosse uma terceira pessoa. A sociedade. Who is the society? All of us. Então, tudo começa connosco. E a sociedade, essa tal sociedade, essas tais pessoas com quem nós estamos tão preocupados, às vezes até com membros da família, não é? Ai, não, mas a minha mãe, o meu pai, etc, etc. Pá, meus amores, é assim, todas aqui somos adultas, eu acredito que todas aqui fazemos o nosso sustento, já chegamos a uma fase da nossa vida em que não devemos a ninguém, nós é que fazemos por nós. Portanto, até que ponto é que aquela pessoa com quem eu estou preocupada, ai não, é que se eu disser não eu vou ofender. Chega de mimimi, há muito mimimi, ai mimimi, chega disso. Então uma coisa que eu costumo dizer muito, é preciso aprender a dizer não e é preciso saber estabelecer limites saudáveis entre eu e os outros. É fácil? Não, não é fácil. It is probably the hardest thing to do. To say no and to set healthy boundaries. But it's needed. Porque sem isto, nós nunca vamos encontrar este equilíbrio. Nós podemos fazer tudo. Podemos ir ao melhor ginásio, podemos fazer tudo com o nosso corpo, tudo com o nosso cabelo, tudo com a nossa pele. Se nós não soubermos estabelecer estes limites, dizer que, olha, desculpa, tu só podes ir até aqui. Mais do que isto, eu não te admito. Nós temos que aprender a fazer isto, ok? E isto é outras das causas que eu vejo muito, acredito que a Carolina também, a doutora Paula também, esta dificuldade em dizer não é uma das causas que faz com que as pessoas fiquem doentes. Porque quando eu não sei dizer não ao outro, quando eu digo sim ao outro, eu estou a dizer não a mim. Quando eu digo não a mim, eu estou a desrespeitar o meu ritmo, eu estou a desrespeitar aquilo que são os meus valores e princípios como ser, como alma, porque quero agradar ao outro. Então eu diria, ok, queria só fazer, antes de terminar, posso quebrar um bocado o protocolo? I'm so sorry, if you allow me. Eu gostava de ouvir, nem que fossem 2 ou 3 pessoas aqui, mulheres, o que é que vocês fazem para encontrar o vosso equilíbrio? Eu gostava de ouvir. If you allow me. O tempo todo eu estava aqui a pensar, porque nós estamos numa sociedade e chega uma altura em que, mesmo que a gente saiba que se calhar é o que nos faz bem, há um momento que nós não podemos ser sempre o patinho feio. Nós queremos fazer parte do grupo. Porque vão jantar como este, vão me preocupar sobre como é que eu vou me vestir. Se calhar não é uma coisa que é importante para mim, mas eu não quero estar aqui e todo mundo olhar, tipo, mas por que ela está vestida assim? Ou, imagina, eu me permito atualmente chegar sempre ao escritório um pouco depois das 9 horas. Todos os dias, eu permito isso, porque para mim faz diferença. Chego bem disposta, já fiz todas as minhas práticas de concentração comigo mesma. Mas, minha volta, os meus colegas estão a lançar piadinhas, e não sei o quê, e minha volta, mas se calhar eu podia começar a chegar um pouco mais cedo, e saía mais cedo, e ia fazer o meu tempo comigo mais tarde, não é? E várias outras coisas, porque ser o patinho feio chega uma altura, mesmo que a gente saiba que se calhar é o caminho, é difícil. Como é que nós podemos, mesmo sabendo que é o caminho, ficar firmes naquilo? Porque principalmente quando nós não temos suporte à volta, é mais fácil que nós temos uma dupla que nós vamos andar juntos porque estamos a abrir um caminho, mas sozinho chega uma altura que se calhar é melhor ceder e não vamos perguntar como é que estão, como é que se sentem, vamos entrar no ritmo de vamos fazer, né? Então, eu não queria muito partilhar, é o que eu tenho que fazer, mas como é que nós, depois de descobrir a bússola, depois de descobrir o caminho, eu acho que o maior desafio é esse, como é que nós seguimos, porque não é fácil ser o patinho feio, porque é uma nova realidade, é um novo contexto, vamos ser sempre as pessoas diferentes da sala. Na verdade, não é pergunta, é um comentário, uma resposta. It's an answer to the question that was asked.
how do I find my strategies to connect? And in my humanity, na minha humanidade, é o meu corpo. O corpo, pelo corpo, entra tudo. Então, como comentei no começo, eu estou apaixonada por transições, a minha própria, de um país para outro, chegar num lugar onde eu não conheço. Faz 6 meses que estou em Moçambique. O que eu fiz? As primeiras coisas foi correr. Depois descobri o CrossFit, mas é pelo corpo. E em algum momento eu tinha audífonos e o coach falou: tira teus audífonos para conectar com o que você faz. Mas essa corrida, ou CrossFit, ou qualquer coisa, muito cedo, day paid, eu fiz 1 hora de alguma coisa, de correr meia hora, qualquer coisa, meu corpo, a cabeça esquece. Começo com uma pergunta, muitas vezes, escuto o podcast também às vezes, e termino com, às vezes, as respostas sem me dar conta. Então, o corpo se libera. E não é correr rápido, é estar em movimento para desligar a cabeça, porque a nossa cabeça é muito ativa, muitas de nós. E ter esse momento de desconectar pelo corpo, a entrada pelo corpo, que tudo acontece. Para mim, então. Thank you. Muito obrigada. Não sei se querem fazer algum comentário. Sim. Vou responder. Como é que é o seu nome, perdão? Pascal. Não, Glades. a revolucionária aí. Isso. Não o patinho feio, a revolucionária. Eu acho que o que você trouxe é uma coisa muito básica, porque, assim, estudos com macacos nos anos 70 nos mostraram que os chimpanzés, né, são os nossos mais... que a coisa mais básica do primata não é comer, não é dormir, é pertencer. É pertencer. A nossa necessidade de pertencimento, ela é acima de tudo, porque é aí que a gente se sente seguro, né? Parte, conectado com algo maior, tudo isso. Nosso corpo se sente seguro. Então, pertencer é muito importante. Contudo, há uma diferença, e aí eu vou te convidar depois, talvez, para pensar, entre pertencer e se enquadrar. There's a difference between belonging and fitting in. E a Maya Angelou, que estava aqui falando, que eu adoro, uma escritora americana, né? Ela fala, when you understand that you belong to yourself, you belong everywhere. Né? Então, assim, qual é a narrativa que a gente... Quais são as narrativas dentro da nossa cabeça que a gente está dizendo que a gente não se enquadra? Se eu sou humana e se eu estou aqui, eu já pertenço. Né? O que é que eu não acho que eu estou me enquadrando? E por quê? Por que isso é importante para mim? Então, são outras questões aí que devem ser realmente trabalhadas para a gente não ficar nessa ilusão da falta, do lack. Tipo, eu não estou me enquadrando, né? Em vez de eu estou pertencendo e eu sei aonde eu estou pertencendo, tá? Que é um olhar diferente. Glade, eu sempre fui considerada a ovelha negra na minha família. A minha irmã está aqui, ela sabe. E é assim, eu posso começar por responder essa pergunta da seguinte forma: as ovelhas negras são o sonho daqueles que não conseguiram ir mais além. Sabes que muitas vezes, quando as pessoas nos criticam porque chegamos um bocadinho mais tarde, ou porque somos diferentes, ou porque fazemos as coisas diferentes, no fundo, há aqui 2 coisas. Primeiro, criticam porque elas foram formatadas a pensar daquela maneira, a pensar que há uma maneira certa de viver e que é só aquela, não há outra, ok? E na verdade há uma infinidade de formas de viver que a gente pode. Mas, segunda coisa, muitas vezes estas pessoas que nos criticam, elas têm uma admiração secreta por nós. Elas gostariam de fazer o que nós fazemos, mas não têm coragem. Então, o que é que eu te vou dizer aí? E eu digo isto honestamente e de coração mesmo. Eu não digo isto com arrogância. Eu digo isto com muita humildade, ok? Aí tu tens de perceber que realmente é assim, tu estás no teu caminho. Tu fazes aquilo que faz sentido para ti. Nem todo mundo te vai seguir, nem todo mundo vai concordar com o teu caminho, mas ninguém tem de concordar contigo. Não é uma jornada fácil chegar a isso. Chegar a
realization, né? Do tipo, epá, eu estou na minha jornada e não é que eu não queira saber o que é que o outro pensa, mas é preciso perceber que cada pessoa tem a sua. E à medida que tu te vais aproximando da tua verdade, muita gente se vai afastar. E durante muito tempo tu vais te sentir sozinha, tu vais te sentir isolada, tu vais sentir que estás desenquadrada, tu vais sentir that you don't belong. Mas à medida que tu vais vivendo a tua verdade, mas a 100%, tu vais começar a atrair novas pessoas que estão alinhadas à tua verdade. We are never truly alone. When we have ourselves, we are never alone. Ok? Então, provavelmente estas pessoas que não concordam com a tua maneira de viver é porque elas não estão alinhadas. And it's okay. It doesn't mean that they are bad people. It just means that they're different. It just means that they have choose differently than you. And it's okay. It's okay. É assim, nós temos que normalizar o facto de nem todo mundo gostar de nós, nem todo mundo vai gostar de nós, nem todo mundo vai nos apreciar, nem todo mundo vai nos seguir. And it's okay. Glades, it's okay, my love. Believe me. Eu estou-te a dizer isto a partir de... Eu sou alguém que eu me senti sozinha my whole life. Because desde que eu era muito pequenina, eu decidi seguir um caminho que, pronto, que não era o caminho que a sociedade acha que é o caminho que se deve seguir. E eu senti-me sozinha muito tempo, eu senti-me sozinha e houve até várias vezes que eu disse, Nereida, talvez é melhor, vamos lá, volta a ser normal. Mas eu agora pergunto, o que é ser normal? Vocês estão a ver os rótulos que nós colocamos em nós? Há um ser normal, afinal? Ou há um ser aquilo que nós somos? Agora, descobrir o que eu sou, that's the biggest journey, my loves. That's exactly why we are here. Ok? Então, eu não sei se respondi a tua pergunta, mas fica com esta ideia que é aquilo que eu acredito. Não tem de ser aquilo que vocês acreditam, mas eu acredito que os patinhos feios desta vida, as ovelhas negras desta vida, são as pessoas que vêm mudar e revolucionar o mundo. São as pessoas que vêm ruir e destruir aquilo que já não funciona, para que possamos construir algo novo. This is what I think. E isto é que me tem ajudado todos os dias a não me sentir sozinha. Porque eu sinto-me. Mas isto ajuda-me. Because I have a purpose and all of us should have. Obrigada. Eu vou deixar assim. Thank you, Nereida. Thank you, Paula. Bem, nós estamos prestes a concluir. Eu não sei se gostariam de deixar uma palavra conclusiva, não muito longa. Não? Ok, tudo bem. Bem, ao ouvir tudo isto, há várias palavras que foram repetidas em vários momentos. Fica uma ideia muito clara de que é importante ter consciência, é importante irmos à busca do equilíbrio e que o equilíbrio não se encontra de uma única vez e nem da mesma forma para todos nós. É necessário escutarmos, é necessário ouvirmos, é necessário escutarmos a nossa mente, é necessário escutarmos o nosso corpo, é necessário escutarmos a nossa alma. E daqui haverão de vir ajustes, escolhas, e nós temos que aceitar as escolhas que fizemos ou que fazemos e procurar, porque há de haver sempre alguém, não estamos sozinhos, há de haver sempre alguém que nos vai dar apoio, e esse apoio é importante para a nossa jornada. Para concluir, um agradecimento especial à Sprout pela iniciativa e pela organização deste encontro. Muito obrigada. Um agradecimento especial às oradoras que partilharam de uma forma genuína a sabedoria, o conhecimento. Muito obrigada, e com quem aprendemos bastante hoje. E um agradecimento especial a todas nós que estamos aqui, mulheres extraordinárias, que tomamos a decisão de pausar por um momento, por muito difícil que seja, para estarmos aqui hoje, para ouvirmos, para conversarmos e para iniciarmos este ato revolucionário
que temos estado aqui a falar, que fugimos ou que não sabemos muitas vezes que é necessário, mas que é imprescindível. E começa aqui hoje. Muito obrigada. Thank you.